E aí, hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x da geografia natural da Europa. Vamos juntos explorar o relevo, os rios, o clima e a vegetação que desenham esse continente. E o mais importante, vamos descobrir aqueles detalhes que, olha, fazem toda a diferença na hora da prova. Bora lá? Para começar essa jornada, a gente parte de uma pergunta que é bem intrigante. Como pode a Europa, sendo um continente relativamente pequeno, ter uma variedade de paisagens naturais tão grande? A resposta para isso está escondida em vários detalhes que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender a Europa de verdade, a primeira coisa é saber onde ela fica no mapa. E é justamente aqui que a gente encontra uma informação que muda tudo. Olha só, de cara a primeira pegadinha clássica de qualquer prova. A gente tende a pensar na Europa como um continente isolado, cercado de água por todos os lados, como a América, por exemplo. Mas, na verdade, não é bem assim. Ela é, na real, a grande península que fica no oeste do supercontinente da Eurásia. Aquela divisão ali nos Montes Urais é muito mais uma convenção histórica do que uma barreira geográfica de fato. E outra coisa que salta aos olhos nesse mapa é o litoral europeu. Repara como ele é todo recortado, cheio de penínsulas, ilhas, golfos. Isso não é à toa. Essa característica foi simplesmente fundamental para a história do continente, porque criou um monte de portos naturais e, desde a antiguidade, impulsionou a navegação e o comércio de uma forma incrível. Certo, saindo um pouco do litoral, indo para dentro do continente, vamos falar de relevo. A topografia da Europa é bem interessante. Parece que conta uma história de duas épocas geológicas completamente diferentes. E esse mapa aqui deixa isso bem claro. A gente vê grandes áreas em verde, que são as planícies, e outras em tons de laranja e marrom, que são as cadeias de montanhas. Só que a altura e o formato delas nos contam uma história de milhões e milhões de anos. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Ela destaca que lá no sul a gente encontra os tais dobramentos modernos, que são montanhas jovens e bem altas. Enquanto isso, no resto do continente, o que domina são as planícies e formações rochosas bem mais antigas e, por consequência, mais desgastadas pelo tempo. E olha que contraste fantástico. Aqui a gente vê isso na prática. De um lado, a imensa planície germano-polonesa, super plana, o coração agrícola da Europa. Do outro, a imponência dos Alpes, um exemplo perfeito de dobramento moderno, com aqueles picos altíssimos e vales super profundos. São literalmente duas Europas, uma do lado da outra. Agora vamos mudar o foco para as veias do continente, os seus rios. E o papel econômico que eles têm é, olha, muito maior do que o tamanho deles poderia sugerir. E aqui já vem outra pegadinha. A maioria dos rios da Europa é curta, eles não são gigantescos. Mas, e esse é o grande mas, muitos deles são navegáveis. Eles funcionam como verdadeiras autoestradas de água, ligando os centros industriais lá do interior aos grandes portos no litoral. É genial. O melhor exemplo disso tudo, sem dúvida, é o rio Reno. Ele passa por uma das regiões mais industrializadas do mundo e termina lá perto do porto de Roterdã, que é um dos maiores do planeta. Essa imagem dá uma ideia da loucura, do tamanho dessa atividade econômica. Só que, claro, esse uso super intenso teve um preço alto. Como diz a citação, a expansão industrial e urbana veio sem nenhum cuidado com o meio ambiente e, bom, o resultado foi a poluição pesada dos rios. Na época da industrialização, muitos rios viraram praticamente esgotos a céu aberto. Foi uma situação bem triste. Mas, felizmente, a história não acaba aí. Nas últimas décadas, vários projetos de recuperação transformaram completamente muitos desses rios. O rio Tâmisa, em Londres, é um caso famoso. Ele já foi considerado biologicamente morto e hoje é um cartão postal super importante para o turismo e lazer. É a prova de que sim, a recuperação é possível. Falando em rios, isso nos leva direto para o clima. Porque assim como os rios, os climas da Europa também são muito influenciados pela água. Só que, nesse caso, pela imensidão do Oceano Atlântico. Quando a gente olha esse mapa, mais um mito cai por terra. A ideia de que a Europa tem um clima só. Não mesmo. Apesar de o clima temperado ser o mais comum, a variedade é enorme. Tem clima polar lá no norte, o Mediterrâneo com seus verões quentes e secos no sul. É uma bela mistura. Mas por que, de modo geral, o clima na Europa é mais ameno do que em outros lugares na mesma latitude? A resposta para esse mistério tem nome e sobrenome: corrente do Golfo. Pensa nela como um rio gigante de água quente, que nasce lá no Golfo do México e cruza o Atlântico. E o que a gente vê claramente aqui é o caminho que essa corrente faz.
Ela funciona como um aquecedor natural gigantesco. A água quente libera calor e umidade na atmosfera, e isso faz com que os invernos na Europa Ocidental sejam muito, mas muito menos severos do que deveriam ser. E para isso ficar bem concreto, vamos a um exemplo prático. Londres fica um pouco mais ao norte do que Nova York. Pela lógica, o inverno lá deveria ser mais frio, certo? Errado. É bem mais ameno. E o motivo? A corrente do Golfo. Esse é o ponto que não dá para esquecer. Ok. Se o clima varia tanto, o que a gente pode esperar da vegetação? Exatamente. A vegetação é como um espelho do clima. Ela reflete direitinho as condições de cada região. Essa distribuição é quase um roteiro de norte a sul. Lá no friozão do extremo norte, a gente encontra a tundra. Descendo um pouquinho, onde o frio ainda é bem forte, aparece a taiga. E lá no sul, super adaptado ao calor e à seca do verão, está a vegetação mediterrânea. E a diferença visual é impressionante, né? De um lado, a tundra, aquela vegetação bem baixinha, de musgos e líquens, que aguenta o solo congelado. Do outro, a taiga, também chamada de floresta boreal, que é aquela imensa floresta de pinheiros que cobre uma área gigante da Escandinávia e da Rússia. Ufa, quanta informação! Agora vamos fazer o seguinte. Vamos juntar tudo naqueles pontos essenciais, aqueles que a gente precisa ter na ponta da língua para não errar em nenhuma prova. É a hora de gabaritar. Então, vamos lá. Revisão final para não cair em nenhuma pegadinha. Primeiro, Europa não é isolada, faz parte da Eurásia. Segundo, seus rios são curtos, mas super navegáveis. Terceiro, o clima é super variado, não é uma coisa só. Quarto, a corrente do Golfo aquece o continente, funcionando como um aquecedor. E quinto, o relevo é essa mistura de antigo com moderno, com planícies e montanhas bem altas. Se a gente guardar esses 5 pontos, já é meio caminho andado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu como a geografia moldou a Europa até hoje. Mas e daqui para frente? Com as mudanças climáticas e o aquecimento global, como será que a corrente do Golfo e todos esses biomas que a gente viu vão se comportar? Como vai ser esse mapa natural daqui a uns 50, 100 anos? É algo para a gente ficar de olho. Até a próxima!